Olá, bem-vindo à nossa live sobre raças de cães e seus grupos. Estou aqui com um monte de material para apresentar para você, banhista, tosador, dono de loja, veterinária, adestrador, enfim. E é muito material valioso, tem material gratuito, tem material pago, enfim, independente disso, tem muita coisa que vai te ajudar a entender sobre as raças de cães. E essa live é importante porque através dela você vai conseguir desmistificar um pouquinho essa parte de raças e seus grupos e você vai parar de cometer erros dentro de alguma raça específica. Então, quando você conhece uma raça, você sabe a maneira correta de você agir, de você se comportar, de você manejar, de produtos que você aplica, de tipos de pelagem, enfim, uma série de outras coisas. Então, sobre as raças, a gente vai falar um pouquinho sobre como as raças são separadas. Então, sempre que a gente pensar em raças aqui no Brasil, a gente segue a FCI, que é uma entidade sinófila internacional da Europa, sediada na Bélgica, e pela FCI a gente tem uma divisão de 10 grupos, tá? Pelos 10 grupos da FCI, a CBKC segue exatamente essa mesma divisão de raças e, por isso, a gente aqui no Brasil tem 10 grupos, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. E ó que legal, eu vou te mostrar aqui o material que eu tenho. Antes, só quero te falar, essa live de hoje ela já foi gravada, ela não está sendo realizada agora. A gente mudou um pouquinho o formato dessa live específica por conta desse recesso agora de final de ano. Mas a gente vai falar tudo que a gente sempre fala, responder algumas perguntas chaves que a gente já sabe que vão existir nessa live de hoje. E também vamos falar sobre a comunidade Groomer Pro. Se você não sabe o que é, fica aí que você vai ficar totalmente por dentro, tá? E voltando a essa questão de FCI, AKC, que é American Kennel Club, vou até colocar aqui para você saber do que eu estou falando. A gente tem a... Opa, minha caneta está um pouquinho falhando. Ó, a gente tem a FCI, que é uma instituição sinófila sediada na Europa, na Bélgica. É importante essa informação, tá, de que ela é sediada na Bélgica, porque a gente tem uma outra FCI que é sediada na Espanha, que não tem nada a ver com a Federação Sinologia Internacional, que é da Bélgica. E aí tem umas diferenças grandes entre uma e outra. E a gente tem a AKC, que é o American Kennel Club dos Estados Unidos. Tá? Então, e fora isso, gente, temos várias outras, tá? A gente tem Kennel Club da Ásia, a gente tem, enfim, uma série de outras instituições sinófilas. Falando nessas duas aqui, a gente tem umas diferenças grandes entre elas, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Schnauzer, quando a gente para avaliar, ó, esse pôster aqui eu comprei quando eu viajei para os Estados Unidos, eu tenho que enquadrar esse trem aqui. Quando a gente pensa num Schnauzer pela AKC, o Schnauzer ele tá dentro do grupo dos Terriers. Quando a gente fala na FCI, ó, tá aqui, Schnauzer miniatura. Quando a gente fala na FCI da Bélgica, o Schnauzer não está aqui. Por isso, aqui no Brasil, como a FCI não considera Schnauzer um Terrier, aqui no Brasil, a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Kennel Club ou de Sinofilia, ela não considera também Schnauzer um Terrier. E o motivo, olha que legal, coisa que às vezes a gente pensa, né? Mas Schnauzer tem tudo de Terrier, comportamento de Terrier, estrutura parecida com Terrier. Que raio aconteceu para o Schnauzer não estar no grupo do Terrier? O Schnauzer ele tem uma angulação dianteira aqui na parte da frente, enquanto os Terriers têm essa angulação mais aberta, o Schnauzer tem essa angulação um pouco mais fechada assim. Tá? Então, por esse motivo, a FCI não considera que Schnauzer é um Terrier, porque isso aqui interfere um pouquinho na forma do cão andar e tal. Mas o comportamento, várias características são bem parecidas de Terrier, tá? Então dá pra gente até assim, pensar em questão de manejo, de conhecimento sobre a raça, a gente considerar o Schnauzer um Terrier na parte comportamental, tá? Porque é bem próximo, tudo muito bem parecido.
Agora falando da separação dos grupos, os grupos são separados conforme a utilidade da raça. Então, um cão que está no grupo 9 é porque ele tem determinada utilidade, um cão que está no grupo 1 é porque tem outra, tá? Então, os grupos são separados principalmente pela utilidade dos cães. Os cães, durante toda a história, as raças vieram para que elas, vamos dizer que assim, suprissem uma necessidade do homem. Então, por esse motivo, tá lá cada raça dentro do seu grupo. O fenótipo da raça, que basicamente é a sua estrutura. Então, um fenótipo, se o cachorro é grande, se o cachorro é pequeno, o tipo de cabeça que ele tem, o tipo de estrutura óssea, o tipo de angulação, essas informações específicas e as características, que é cor de pelagem, tipo de pelagem. Por exemplo, a gente tem o grupo 6, que é o grupo dos sabujos farejadores, e a gente tem raças que estão lá no grupo 6 que não é nenhum cão sabujo farejador, ó, aqui no grupo 6. E não é cão sabujo farejador, não é um cão que fareja, mas por que ele está lá? Porque ele tem alguma característica parecida com os cães de faro, tá? Que geralmente acaba sendo a orelha um pouco mais comprida, ou o focinho um pouquinho mais longo também. Então, olha que legal, a gente tem vários motivos para determinada raça estar dentro de determinado grupo, né? A gente pensa que se está lá é porque faz a mesma coisa que todas, e algumas vezes não. Então a gente tem a divisão do grupo e a gente tem a subdivisão do grupo, que são as seções. Aqui a gente tem que entender também que a grande maioria das raças foram desenvolvidas pelo homem de acordo com sua necessidade. Então tem raças que realmente existem para a necessidade do homem. Isso aqui eu falo que é uma coisa até um pouco ruim, né? Quando a gente vê, por exemplo, alguma raça que foi criada para alguma função de pastoreio, e aí essa raça vive num ambiente muito confinado, pequeno, sem atividade, sem enriquecimento ambiental, esse cachorro começa a ter um monte de transtorno de comportamento. Por quê? Porque é uma raça inteligente, é uma raça que tem que trabalhar, gosta de trabalhar e está socada dentro de casa sem atividade nenhuma. E isso faz o cão depois ter um monte de problema. Então a gente tem que saber disso, né? Um outro problema que a gente tem aqui é quando a gente pensa, por exemplo, no Yorkshire, é uma raça que tinha um certo tamanho, há alguns anos atrás, pela própria FCI e CBKC, um padrão original de York era 7,5 kg. Hoje, pela CBKC, pela FCI, o padrão de um Yorkshire é 3,2 kg, né? E o padrão comercial? Qual o padrão que o cliente quer quando ele vai comprar um Yorkshire? Ele quer um Yorkshire de 800 gramas, ele quer um Yorkshire de 1 kg, 1,5 kg no máximo, né? Então isso é uma coisa que vai ficando... vai pesando de forma muito negativa na raça, porque era uma raça bacana, com uma estrutura legal e foi alterando para atender a necessidade do homem. Isso é um lado bem ruim e para a gente que trabalha com banho e tosa, isso é bem complicado porque, por exemplo, trabalhar com York de 1 kg, 1,5 kg, a gente sabe do risco que é, né? O cachorro pode ter uma formação óssea, pode ter problema estrutural, pode ter problema na caixa torácica, tamanho do crânio. Então, assim, começa a ter um monte de problema. Às vezes o cachorro vem com um monte de problema pré-existente, dá um probleminha no banho e tosa, ou às vezes nem acontece nada, e aí a culpa é de quem? Do banho e tosa. O cachorro teve algum problema pré-existente, às vezes estourou na sua mão, ou então estoura no dia seguinte, e o cliente depois vem culpar você, mas ele nunca pensa que ele, quando foi comprar um cão, ele foi egoísta em querer comprar um cachorro que sofre de nanismo, um cachorro extremamente pequeno, né? E aí a gente tem também um trabalho super importante dos bons canis, dos bons criadores. Bons criadores não vão aceitar pegar uma raça e ficar alterando geneticamente, porque tem cliente querendo comprar Spitz de 1 kg, porque tem cliente querendo comprar York de 500 gramas. Né? Bons criadores não fazem isso porque eles amam a raça que eles criam. Eles trabalham em prol da raça para evoluir a raça, para melhorar a raça. Então isso é muito interessante a gente saber para você evitar conflitos. Chegou um cachorro muito pequeno, cuidado, tá? Porque pode ter sérios problemas. A raça do cão influencia diretamente no comportamento. Eu coloquei aqui 2 exemplos bem clássicos, que é o Yorkshire e o Chow Chow. São raças que muita gente acaba falando, meu, odeio trabalhar com York, odeio trabalhar com Chow Chow.
Mas na verdade o que falta é um pouquinho de tato para saber lidar com essas raças, um pouco de conhecimento. Se você tem conhecimento de toda a estrutura comportamental de um show, você sabe que você não vai poder manejar ele, conter ele, direcionar ele de uma forma que você direcionaria um poodle, por exemplo. É uma raça que não vai aceitar os mesmos comandos, é uma raça que não vai permitir que você maneje ele da mesma forma. Então tem que saber lidar respeitando um pouquinho a característica da raça. E o Yorkshire, muita gente acaba até esquecendo, né? Que por menor que seja, o Yorkshire é um cão terrier. Cães terrier têm uma característica comportamental, salvo as exceções, de ser um cachorro que gosta um pouquinho de conflito com outros cães, é um cachorro valente, é um cachorro bem protetor, então pode acontecer dele morder outra pessoa para proteger o dono, por exemplo, gosta de caçar, então é comum um cachorro ver um brinquedinho, ficar louco para querer brincar, porque na cabeça dele ele está trabalhando esse instinto de caça. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração e tem que conhecer para evitar cometer erros primários no banho e tosa, tá? Eu falo erros primários, mas tem muitos erros que eu cometi que eu vou te ensinar o caminho para você não cometer, tá? Então, por mais que essa live de hoje não tenha um cachorro em cima da mesa e de repente você gosta muito de ver passo a passo de tosa, de penteado, de banho, de chapinha, enfim, não saia daqui porque essa aula eu tenho certeza que ela vai mudar muito mais a sua visão, vai mudar muito mais o seu resultado do que até uma live que tem um cachorro em cima da mesa, tá? Porque isso aqui é base, isso aqui é conhecimento. E aqui a gente tem que também saber que cada raça apresenta predisposição. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um Golden Retriever, Golden Retriever tem predisposições de acordo com a raça, uma das principais é a displasia. Quando eu vou trabalhar com York, eu tenho que saber, o York naturalmente não tem excesso de pelagem, isso faz com que a pele dele, o pelo dele seja um pouco mais oleoso do que um Shih Tzu, por exemplo, né? Por que isso acontece? É predisposição de pele e pelagem da raça. E muita gente acaba, às vezes, pegando esse problema e cometendo um monte de erro no banho e tosa, como, por exemplo, pegar um Yorkshire com pele oleosa e usar sabão de coco, e usar detergente, e usar água quente. Ou então usar um shampoo de pet mesmo, anti-resíduo, que você vai retirar toda a oleosidade e depois, o que vai acontecer nessa pele? Ela vai produzir mais oleosidade ainda. Ou como muita gente faz, pega um cachorro oleoso, a pelagem está oleosa, o pelo está oleoso, não tenho que usar condicionador. E aí, quando você não usa condicionador, você está passando a seguinte mensagem aqui para uma coisinha que a gente tem bem na raiz do pelo do cão, que chama glândula sebácea. Minha caneta está começando a parar, vamos trocar de caneta aqui. Que é a glândula sebácea. Depois estuda um pouquinho sobre glândula sebácea, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas basicamente a glândula sebácea é responsável por produzir gordura que vai proteger a pele e também vai proteger o pelo, tá? Então ela mantém a flora da pele aí em ordem em relação à gordura, em relação à oleosidade, ela equilibra a pele. Quando você pega um York e tira toda a oleosidade, qual a mensagem que você está passando para a glândula sebácea? Está faltando oleosidade. O que a glândula sebácea vai fazer? Vai começar a trabalhar dobrado. Então o resultado final vai ser legal, porque o cachorro chegou oleoso e saiu sem oleosidade. 2, 3 dias depois, uma semana depois, vai vir com a pele com muito mais oleosidade. E a longo prazo, isso aí pode causar dermatite seborreica, tanto mista, seca quanto úmida. Você vai ter um monte de problema, tá? Então, erro básico de você saber que aquela raça vai ter mais oleosidade, principalmente em épocas frias, porque York não tem quantidade de pelo como um Shih Tzu tem para se proteger. Tá? Então, ó que interessante você entender de raça para você não fazer besteira no banho e tosa. Tá? Agora eu vou passar aqui para o próximo, que a gente já vai apresentar os grupos de raça. Então, eu tenho aqui o primeiro grupo, ó. E aqui nesse primeiro grupo a gente já tem foto de algumas raças. E tem um monte de coisa interessante aqui porque a gente tem particularidade distinta de cada raça dessa.
Lembrando que eu tenho aqui os manuais da CBKC. Esses manuais você pode baixar de graça no site da CBKC, tá? Se você colocar lá no Google, CBKC Australian Shepherd e colocar lá PDF, vai aparecer o link, você clica, baixa de graça. Eu baixei PDF por PDF, de raça por raça. Cada um desse aqui é um grupo. Então começa aqui na Australian, depois vai para uma segunda raça, vai para o college pelo curto e aí vai indo. Baixei todos, imprimi, porque eu falei, tenho que ter esse material à mão, vai que uma hora eu tô sem celular, tô sem alguma coisa, preciso. E eu gosto mais de estudar com material assim do que em tela de celular e notebook. Só que lembrando uma informação importante, não comece estudando o manual de raça por raça. Comece estudando esse manual aqui, Manual de Estrutura e Dinâmica da CBKC, tá? Porque aqui vão ter informações para você primeiro entender a anatomia do cão, entender as nomenclaturas da anatomia, e aí vai tendo um monte de coisa. Por exemplo, você olha um troço desse aqui, ó, essa fórmula dentária, olha isso, 2 vezes, aí tem lá 3 incisivos, 1 canino, 4, esqueci aqui qual que é, 4, Jesus, me deu branco total, 4 pré-molares e 2 molares. Aí você fica, que coisa bizarra, aí tem a quantidade de dente que o cachorro tem em cima, a quantidade que tem embaixo, e aí você vai ver depois um padrão de raça e você vai entender mais a fundo isso. Aonde vai falar, por exemplo, aqui do tipo de mordedura, o que é prognatismo. Então, como que você vai pegar um manual de raça que ele só tem isso aqui por escrito e não tem nenhum desenho? Né? Então, você tem que primeiro entender isso aqui. Ó que legal essa imagem, angulação dianteira do cachorro. A gente entender a angulação dianteira, depois você vai entender raça por raça e você vai entender o que você espera de uma raça em relação à angulação dianteira. Você pegar um poodle que não é bem angulado, você vai ter que deixar mais pelo para desenhar a angulação. Então, assim, é coisa pra caramba. E eu adoro isso aqui porque eu já li acho que quase 3 vezes esse manual e eu gosto pra caramba dele, que abre muito, muito, muito nossa mente. Se você vê que está lendo esse manual, concluiu a leitura e não conseguiu entender bulhufas, aí eu aconselho você, durante o estudo, dá um Google em algumas informações, porque realmente tem informação que é um pouquinho complicada, só que tem uma coisa que pode te facilitar muito, que são os anuários de raças. Eu tenho aqui o anuário da editora Minuano, que hoje, se eu não me engano, não existe mais, mas a gente tem os anuários que saem todo ano da Cães e Companhia. Então tem aqui de 2014, 2015, com 240 raças, aqui 230, e ele vai mostrando a classificação. E o legal é que ele vai colocando os pontos principais de cada raça. Então, ele explica de maneira bem direta a utilização, tamanho, peso, aspectos gerais, pelagem, de um modo, às vezes, até um pouco mais direto do que o padrão aqui, os PDFs da CBKC, tá? Se você quiser um material que é um pouquinho mais completo ainda e vai ter algumas coisas um pouco mais ilustrativas, eu tenho esse material aqui que eu comprei, ó, é todo em inglês, mas ele é bem legal. Então ele tem aqui, ó, as fotos das cores. Quando você para ler um manual da CBKC, ele tem os nomes das cores e às vezes você lê o nome e você não consegue entender nada, né? Então ele tem um quadradinho aqui mostrando o nome da cor e a cor. Isso ajuda bastante a você conseguir entender, tá? E tem uma enciclopédia também aqui, bem antiga, da Royal Canin, tá toda detonada. Hoje tem algumas empresas de ração que ainda fabricam essas enciclopédias. A Premier tem, a ProPlan tem várias que fabricam ainda. E acho que é um material legal também, que ele pega a informação desde a base, lá, a história dos cães, é bem interessante. Agora vamos falar aqui do nosso primeiro grupo dos pastores e boiadeiros, exceto boiadeiros suíços. Então, esse grupo aqui é um grupo de trabalho. E olha que coisa bizarra, quando a gente pensa, né? Nossa, um grupo de trabalho, mas o que está fazendo aqui esse cachorro pequeno, um grupo de trabalho? Eu tenho uma poodle gigante, uma vez soltei minha poodle gigante num parque. Minha poodle gigante, inclusive, está aqui, participando da aula. Está aqui, ó, deitadinho.
né, com a Maria, tem um cachorro latindo na rua, ela já começa. Ela acha que ela é um cão de guarda, então... E aí soltei ela num parque, tinha um cachorrinho desse, um Welsh Cord, e ela, gente, pediu arrego pro cachorro. Cachorro gordinho, baixinho desse jeito, não parava de correr, ela chegou uma hora que ela estatelou no chão assim e falou, meu, não aguento mais. E um cachorro pequeno, né? Eu, na época, até sabia a raça que era, só que eu nem lembrava do grupo que a raça tava. Eu olhei e falei, cacete, um cachorro de companhia, né? Que a Rainha Elizabeth tem, cachorro correndo desse jeito, que coisa esquisita. E nada a ver, um cachorro de pastoreio. Tem vários vídeos na internet que você acha desse cachorro pastoreando ovelhas. Coisa mais linda, você desacredita. Então vamos lá, aqui a gente tem as raças Australian Cattle Dog, que é muita gente chama de pastor australiano, é um cachorro que hoje está ficando um pouquinho famoso. Quando eu comecei na área, até uns 4 anos depois que eu estava na área, muita gente via esse cachorro e falava que era vira-lata, né? Há pouco tempo atrás, teve uma pessoa que me procurou e falou, olha, eu tenho um Red Heeler, eu tenho um Blue Heeler. Eu falei, cacete, mais uma raça que eu não conheço. E aí, era um Australian Cattle Dog, só que tem uma classificação de cor. Existe o Australian Cattle Dog Blue Heeler, que é esse aqui, que ele é mais voltado para o azul, e existe o Red Heeler, que é o cachorro, é o Australian Cattle Dog um pouquinho mais avermelhado. Eu falei, Jesus, não basta conhecer a raça, ainda tem essa distinção, né? Então a gente tem a mesma raça, Australian Cattle Dog, Red Heeler, Blue Heeler, e muita gente chama de pastor australiano. É para dar nó na nossa cabeça, né? Se prepare, porque vai chegar cliente no telefone na sua loja falando nesses 4 nomes e fica feio se você, tosador, não souber, tá? Eu já vi banhosa perder cliente por não saber identificar a raça, ou quando o cachorro chega ou então no telefone, ou perder serviço. O cliente às vezes chega na loja querendo comprar um trimming de raça, uma remoção de subpelo, chega lá, a pessoa vê que é um Dachshund de pelo duro, que você já vai saber o que é isso, e a pessoa bate o olho e fala, nossa, é um vira-latinha, é uma mistura. E aí o cliente já vê que a pessoa não entende bulhufas daquela raça, vai embora, tá? Então, você tem que conhecer. Eu acho que é uma obrigação nossa. A gente não pode deixar passar essa informação. A gente tem aqui em Border Collie, que é bem famoso. Uma curiosidade, existe Border Collie de outras cores, tá? Não só esse aqui. Então, estude para você conhecer também essas variações de cor, para você, de repente, não pegar um Border Collie de uma outra cor e confundir, falar que não é Border Collie. A gente tem aqui o Collie, que a gente tem um Collie de pelo curto, tem um Collie de pelo longo. O Commodore, que é um cão de pelagem encordoada, que é preparado para ficar pelagem assim. Tem um colega meu que chama Douglas Barbosa, ele prepara Commodore para a exposição. Ele e a esposa dele, Lúcia Aranha. É a coisa mais incrível, a forma que eles falaram que é preparada essa pelagem. É muito lindo, o trabalho deles são incríveis também. E a gente tem aqui embaixo o Old English Sheepdog. Meu passador de slide deu uma travadinha básica, mas ele vai voltar. Ele não quer voltar. Que maravilha. Vamos lá. Mas a gente tem aqui o Old English Sheepdog, que é aquela raça que muita gente conhece como Priscila. A gente tem aqui o Welsh Cord Cardigan. Existe também o Welsh Pembroke, que é diferente. Tá? A gente tem aqui o pastor alemão e aqui o Moody, que muita gente olha um cachorro preto assim, com essas características de pastor, e pensa que é um pastor capa preta. E não é, é o Moody, tá? É uma raça diferente. Então, cuidado com a falta de conhecimento, porque um cliente que tem uma raça específica que quase ninguém tem, ele vai ficar encantado se você encontrar aquela raça e chamar aquela raça pelo nome correto, tá? Muitas vezes eu estava passeando em um parque, em algum lugar, na rua, tal, em shopping, eu vejo a pessoa com um cachorro diferente, eu já chego para conversar e eu falo, nossa, é tal raça. A pessoa, nossa, você conhece? Você tem também? Eu falo, não, trabalho na área pet. A pessoa, nossa, mas ninguém nunca conheceu, ninguém nunca fala o nome certo. Olha, eu sou tosador, mas eu estudei e tal, brinco assim. A pessoa já fica doida querendo saber onde eu atendo ou se eu indico alguém. E aí eu sempre recomendo aí para alguns colegas.
Vamos lá, nosso próximo grupo 2. O grupo 2 ele é um pouco amplo e ele tem uma variação grande de raças, principalmente em relação à característica, comportamento, fenótipo. Não é um grupo tão fechado assim de cães pastores e boiadeiros. Ele tem Pinscher, Schnauzer, Molossoide e boiadeiros suíços. Então ele já tem uma variação um pouquinho maior. Opa! Aqui, grupo 2. Pinscher, Schnauzer, Molossoide, boiadeiros e montanheses. Gente, uma informação muito importante. Não significa que a raça que está nesse grupo, todas as raças que estão nesse grupo, sejam um Pinscher, seja um Schnauzer, seja um Molossoide, tá? Uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma palestra e ela afirmando com todas as letras que Schnauzer ele é um molossoide, porque ele está no grupo que está escrito molossoide. Então assim, não viaja na maionese, tá? Vamos conhecer. Se você é palestrante, se você tem escola, se você dá aula, você tem seguidores que querem receber informação de você, pelo amor de Deus, entenda que aqui são divisões, tá? Aqui são seções. Não cometa esse erro de achar que um Schnauzer é molossoide ou alguma coisa assim. Tá? Então aqui a gente tem o Affenpinscher, o Pinscher e o Doberman. Esses três são Pinschers. O Doberman, inclusive, o nome completo da raça é Doberman Pinscher, como muita gente não sabe. E é Pinscher, tá? Não é Pinscher, como a gente está acostumado a chamar. Mas não tem problema comercialmente, chama do jeito que você está acostumado, mas saiba que pode chegar um cliente na sua loja falando Pinscher, e aí você vai estranhar, vai falar, ih, caraca, que raça que é essa que eu não conheço? E tem um monte de raça que é assim. Aqui a gente tem o Schnauzer miniatura e os outros Schnauzers também estão dentro desse grupo. O boiadeiro Bernês, que é o Bernese Mountain Dog. Bulldog, o inglês, que é esse rebaixadão, troncudão. Esse cachorro dá um mega trabalho para fazer. O Rottweiler, que é uma raça que a gente sabe, um cão ótimo para guarda, que o Rottweiler é um cachorro bem sacana assim na parte comportamental. Tem muita gente que tem medo e pânico de show, mas o Rottweiler ele chega a baixar a orelhinha, fazer gemidinho baixinho de na hora que você vai encostar a mão ele tal. Ele engana totalmente. O show ele é frio o tempo todo, né? Esse aqui chega a fingir às vezes que é carinho, quando você vai chegar perto ele tal, dá uma bocada. E o Terra Nova, que tem um nome em inglês enorme, que não dá nem para entender o nome dele. Então, olha que legal. Aqui a gente tem os Pinschers, que são esses três. A gente tem o Schnauzer, que tem esse comportamento que a gente sabe. Se você tem cliente de Schnauzer, você já deve ter passado pela situação de entregar o Schnauzer para o dono, na hora que você vira as costas, você toma uma dentada. E essa característica vem porque o Schnauzer, uma das raças que tem aí na árvore genealógica dele é o Pinscher. Então é um comportamento realmente valente, é esse comportamento bem destemido, tá? Os molossoides, que são os cães que têm essa cabeça do tipo molossoide, ou então, por exemplo, a gente tem aqui um cão montanhês, se eu não me engano pela classificação do tipo mastiff, que é essa cabeça do tipo molossoide, tá? E tem toda essa variação aí. O Rottweiler é um cão molossoide com essa cabeça bem grande e essa musculatura de pescoço bem forte. Então sempre que a gente pensa em cães molossoides, a gente está falando de cães com mordida pesada, cachorro que sabe abocanhar, tá? Aquele cachorro que pega e ninguém consegue soltar. Agora vamos lá para o nosso próximo grupo, que é o grupo 3, o grupo dos Terriers. Se você trabalha com cães e você fica um tempão fazendo Shih Tzu, Lhasa, Poodle e depois de alguns meses você vai encostar num Terrier para dar um banho, para fazer uma tosa, você vai ficar com uma dor absurda no braço e nas costas. Por quê? Os Terriers têm tendência comportamental a gostar de trocar força, a gostar de combate, tá? Existe variedade, existe uma exceção? Existe. Tem Schnauzer, tem o Ash super dócil, tem Scott super dócil, com outros cães, com pessoas, mas tem a maioria dos cães dessa raça não tem tanta a facilidade em ter convívio com outros cães. Tá? Então, Terrier, gente, tomem muito cuidado. Esse fenótipo deles, essa característica de pescoço bem inserido para cima, orelha projetadinha para cima, rabo projetado para cima, tudo isso é para demonstrar uma certa dominância, uma certa altivez
que é realmente para afugentar uma presa, ou então para ele mostrar que ele é um cão mais imponente, tá? Seria vamos dizer, uma falsa imponência, mas que na verdade eles têm essa imponência, são cães bem imponentes. E aqui a gente tem, olha as seções que a gente tem aqui. A gente tem aqui Terriers de pata curta, que seriam os Terriers de pequeno porte, que entra aqui o Jack Russell, o Welsh Terrier, Scott Terrier, tem raças que não estão aqui, como Sealyham Terrier, Sesque Terrier. Existem raças com esses nomes esquisitos, tá, gente? Imagina um cliente ligar na sua loja, eu quero dar banho no meu Sealyham. Você vai entender, sei lá, esquilo, não sei que raio que você vai entender. Você vai fazer o que da vida? Vai falar, não sei se eu atendo essa espécie. Né? E é um nome de uma raça. Ou se você mora em São Paulo, o cliente liga na sua loja e fala, oi, quero levar meu Sesque aí. Você fala, nossa, o cliente é dono do Sesque, Itaquera, Belim. Né? E é uma raça, Sesque, que se escreve de forma totalmente diferente do Sesque que a gente está acostumado. Né? O Sesque que a gente conhece é assim. Esse Sesque é assim. Tá? Então depois procure sobre essas raças que eu acho bem interessante você conhecer e estudar um pouquinho a fundo para não fazer bobeira, tá? Então aqui os de pata curta, aqui Terriers de médio e grande porte. A gente tem o Border Terrier, Fox Terrier, a gente tem Airedale, Lakeland, Welsh Terrier, raças que são, eu diria que quadradas, tá? Elas têm praticamente a mesma medida de altura e comprimento, então cães quadradinhos assim, ou levemente mais compridos, mas não pequenos como esses outros que a gente falou. A gente tem aqui os Terriers que a gente chama de Terrier de companhia, como por exemplo Yorkshire, que é um Terrier de companhia, então ele não está enquadrado em Terrier de pata curta, Terrier de médio porte, Terrier de pequeno porte. Ele é um Terrier de companhia, tá? E é engraçado, né? Tem essa divisão por causa do bendito York, Terrier de companhia. Por que não vai para o grupo de companhia? Porque é uma raça que ainda tem muita característica comportamental dos Terriers. E a gente tem os Terriers que a gente chama de tipo Bull, que entra aqui o Bull Terrier, tá? Esses cães que tem essa característica de um cachorro um pouco mais bombadinho. Parece quase um molossoide, mas ele é um Terrier. Certo? Então esse grupo aqui eu acho bem bacana. Eu gosto bastante de lidar com Terrier, mas a gente tem que saber lidar com eles. Senão você vai ter problema. Eu presenciei uma vez um tosador perdendo a linha com um cachorro desse, gritando, chegou a agredir, chegou a dar jatada de água na cara. A hora que eu fui chegar para falar, meu, vai tomar uma água, vai tomar um café, depois você volta. O cara perdeu totalmente a linha, ele estava num dia ruim, tinha misturado os remédios um dia antes. O cara estava doido e ainda faltava conhecimento, né? Ele não sabia que Terrier tinha aquela característica de gostar de combate. Então, o cachorro demonstrou um pouquinho de agressividade e ele se mostrou mais agressivo. Aí o cachorro subiu de nível, ele subiu de nível. E aí foi só piorando. Chegou no nível dele estar gritando com o cachorro no banho tosa, apertando o pescoço e jogando jato de água na cara. Olha o quanto a falta de conhecimento no banho tosa é arriscada, né? O simples fato de você não conhecer uma raça vai fazer, às vezes, você julgar uma raça como agressiva e, na verdade, não é agressividade, é um temperamento específico daquela raça, tá? Então, não cometa o erro de julgar um Terrier como um cão ruim. Eles gostam de combate, eles gostam de trocar força, tá? É característico deles. Dois Terriers brincando, a vontade que dá é você pedir, pelo amor de Deus, para parar. Parece que eles vão se matar, porque dá dentado no outro, e morde pescoço, e morde pata. Quem tem cão de companhia criado com Terrier morre de dó do pelo, porque, por exemplo, tem um colega meu que tem Bichon e Fox Terrier. O Bichon vive cheio de nó, vive com falha de pelo, porque o Terrier quer brincar de ficar arrancando pelo, quer brincar de morder pescoço, quer brincar das coisas brutas, né? E o Bichon lá faltando um monte de pelo. Então é bizarro assim. Quem cria Fox Terrier dificilmente vai criar dois Fox juntos, soltos, porque se criar junto não vai ter pelo na pata e bigode, porque vão viver arrancando um pelo um do outro nessas brincadeiras brutas. Então é cachorro, gente, que gosta dessas paradas, tá? Saiba lidar com esses cães, é uma delícia, mas você tem que saber lidar. Aqui agora nosso quarto grupo é o grupo dos Dachshunds. Como eu te falei, agora eu vou te explicar um pouquinho esse
nome esquisito. E por que que a gente chama de Dachshund? A gente não chama de Dachshund ou então de Dash, como muita gente está acostumada. Ó, essa aqui seria a pronúncia para a gente embrasileirar, tá? O nome da raça, Dachshund. Se você colocar no Google Tradutor essa palavra aqui, Dachshund, e apertar lá para aquela mulherzinha esquisita falar em alemão, aí você vai ver o que é esquisito. Falar Dachshund ainda é tranquilo. Agora, falar do jeito que ela fala, Dachshund, é um troço de outro mundo, tá? Mas, gente, não tem hound no final, tá? Não é um cão de tiro que a gente fala, um cão de correr. Então, não tem nada a ver com hound. É Dachshund mesmo. E essa raça aqui é a raça que tem... Acho que é a raça que tem mais nomes, né? Vamos lá. Dachshund, aí as pessoas chamam de Dash, chamam de salsichinha, salsichinha, chamam de linguicinha, aí tem o nome de COFAP. Se você tem aí mais de 30 e poucos anos, você sabe o motivo e você gosta de carro, COFAP é uma marca de amortecedor que usou os Dachshunds como um garotinho propaganda lá, tinha um mascotezinho que era da propaganda de amortecedor. E tem um outro nome, gente, que não é errado falar, tá? Que é Tekel. É um nome também certo pela raça. Por que que a gente, agora voltando ao nome de origem aqui, por que que a gente chama de Dachshund? Porque é um nome de origem alemã. E toda raça, o certo é a gente falar como nome de origem, a menos que a CBKC, de repente, tenha traduzido ou tenha brasileirado alguma coisa, tá? Como Australian Cattle Dog, a gente chama de pastor australiano. Então, são coisas diferentes. German Shepherd, pastor alemão. Aí é outra coisa, existe uma tradução, mas isso aqui não tem como traduzir para o português. Então a gente criou um monte de nomezinho carinhoso para conseguir conhecer um pouco da raça. E se você achar que é exagero saber disso, mas para que eu tenho que saber falar o nome certo da raça de acordo com o país de origem? Vou escrever aqui, ó, Bichon Frise. Você lê isso aqui, você consegue ler isso aqui, esse nome, e falar Bichon Frise ou Bichon Frise? Não, a gente já está acostumado ao Bichon Frise, né? Por quê? Porque a gente já leva um pouquinho lá para o francês, para o que a raça é. Então, por que a gente não ter esse conhecimento também para os Dachshunds, tá? Não, eu não quero de verdade que aconteça com você o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava numa roda de amigos, eles falando sobre Dachshund e eu com uma cara de paisagem assim, tipo, caraca, o que eles estão falando? Não, porque o Dachshund de pelo duro, porque o Dachshund não sei o quê, porque o Dachshund não sei o quê. Eu, Jesus, aí acabou aquela rodinha de conversa, depois cheguei na amiga minha, falei, que aquele nome esquisito lá que vocês estavam falando? Não, Dachshund. Falei, que é isso? Nunca ouvi falar. É Dachshund, pô, a raça. Falei, tá, que raça que é essa? Aí ela me falou, falei, tá brincando. Aí que eu fui entender o raio que era Dachshund, tá? Então, ó que coisa doida, né? E aqui a gente tem as variações. Ó que legal, dentro de uma raça, a gente tem 3 variações de pelagem. A gente tem o Dachshund de pelo curto, a gente tem o Dachshund de pelo duro. Inclusive, eu vou fazer essa semana aqui de um colega meu que foi morar nos Estados Unidos. É o Bardu, um cachorro que já ganhou um monte de competição. E o Dachshund de pelo longo. Eu falo que esse de pelo longo aqui é o mais perigoso. Que as pessoas que não conhecem, a pessoa olha um cachorro desse e já cria um prato de comida. Ela já chega no cliente e fala, você tem um salsicha com nhoque, né? A pessoa não sabe falar nem York e não sabe a raça do Dachshund. Ela já fala que é mistura de York com salsichinha, só que ela chama York de nhoque, aí vira prato de comida. Gente, é grave isso. A gente acha que é brincadeira, mas é complicado. Eu passei por uma experiência com Dachshund de pelo longo, onde eu trabalhava numa clínica veterinária que tinha banho tosa. Tinha uma cliente lá com 2 Dachshunds na recepção. Eu abordei ela, comecei a conversar, tal, reconheci a raça. Falei, nossa, que bonitinho, seu Dachshund de pelo longo, tal. Não falei o nome certo da raça, até porque na época eu não conhecia.
Mas eu soube identificar. E aí comecei a falar com ela, por que você não traz aqui um dia para dar banho e tal? A gente pode fazer uma remoção dos BP, um trimming. Ela, pelo amor de Deus, não me fala em fazer nada no banho tosa, porque toda vez que eu levei meus cachorrinhos no banho tosa, eles foram raspados em cima e só deixaram saia. As pessoas veem que tem essa pelagem meio parecida assim, meio de cocker, pelo liso, as pessoas raspam tudo. Eu de jeito nenhum vou levar em banho tosa para fazer nada, no máximo banho. E eu conversei, expliquei para ela, falei de remoção dos pelo, expliquei sobre um trimming padrão de raça e tal. A mulher virou cliente do banho tosa. Cada vez que ela levava lá para fazer um banho em trimming de raça, isso aí em 2011, 2012, ela gastava em torno de uns 120, 150 reais por cachorro, tá? Por quê? Porque o tosador saiu lá na recepção, identificou a raça e cativou ela com conhecimento, tá? Então tenha conhecimento que ter conhecimento vai te fazer trazer clientes para sua loja também. Grupo 5, grupo dos Spitz e cães do tipo primitivo. Aqui, a primeira confusão que a gente tem que evitar cometer é falar que todo cachorro que está aqui é primitivo, tá? Pela classificação da CBKC, não são todos primitivos. Então, evite muito, gente, pegar Spitz e falar para o seu cliente, seu Spitz é um cão primitivo. Por quê? Se você fala que o Spitz é um cão primitivo, na cabeça do cliente, o cachorro vai precisar de cuidados de um cão primitivo, que é ficar um tempão sem banho, você nunca vai conseguir vender hidratação. Então, comercialmente é ruim pra caramba. E pela CBKC ele não é primitivo, tá? Ele é um cão nórdico, um cão do norte da Europa. Então, não tem nada a ver com um cão primitivo, tá? Na história a gente tem toda uma explicação. Cães primitivos são cães que não mudaram nada ao decorrer de todos os anos que a raça existe. Então, se você pegar algumas esculturas egípcias e ver um faraó hound lá nas esculturas de faraó, você vai ver que ele não mudou nada até hoje, é exatamente a mesma raça, tá? Então, é interessante saber disso para você não querer criar uma raça, cuidar de uma raça como outra raça, tá? Tem que conhecer. Aqui a gente tem Spitz japonês, que é muito fácil da gente confundir com Volpino italiano e com Samoyeda, tá? É o Spitz japonês, ele é um cão de porte quase médio e é diferente dessas outras raças. Então, é legal, com o tempo, você conhecer também essas variedades de cães que se parecem muito, tá? O Spitz alemão, a gente tem uma variação enorme dentro da raça Spitz. A gente tem 5 tamanhos de Spitz. Vai lá do miniatura, o Spitz anão, depois o Spitz médio, os Wolfhounds, que são os Spitz um pouquinho maiores, e os Spitz gigantes, tá? Então, dentro de uma raça, 5 variações, e aqui a gente está falando do Spitz alemão anão. Pharaoh Hound, que já falei, um cão de faraó, comportamento da raça acho até bacana. Pelado mexicano. Olha a situação que eu passei com o pelado mexicano. Já vou falar um pouquinho do cuidado estético com essa raça. Eu estava dando aula um dia para uma turma de alunos iniciantes que estavam começando na área. Aí um aluno viu esse slide aqui, ele, nossa, olha o Xolo. Aí eu, oi? Xolo Squintle. Eu, quê? Eu olhei e falei, como assim? Aí ele, o Xolo Squintle ali. Eu parei e falei, cara, não acredito. Aí ele, o que foi? Velho, faz anos que eu tento aprender a falar o nome dessa raça e não consigo. Você tá falando direitinho o nome da raça. E aí eu aprendi, eu me forcei, fiquei treinando falar o nome da raça. Cheguei no dia seguinte na escola, ali na cara dele e falei, Xoloides Squintle. Ele olhou pra minha cara, rachou o bico. Falei, agora você vai ter que aprender a falar berrenamidopropil de metilamina, que é um nutriente lá de shampoo. Aí a gente se rachou. Mas, gente, olha que coisa, né? Eu trabalhando na área há uns 13, 14 anos já, foi esse ano que aconteceu isso, e um aluno iniciante sabia falar o nome certo da raça e eu não sabia. Né? Isso pode acontecer. E se ligar um cliente na sua loja hoje e falar, quero dar banho no meu Xolo Squintle, você vai fazer o que da vida? Você vai falar que não atende essa espécie? Né? Como acontece um monte de pet shop por aí, ou você vai ficar bugado, não sei o que é. Então, gente, tem que conhecer, tá? Conheça, estude para você não comer bola. Essa raça aqui, a gente vai ter que fazer banho normalmente, vai ter que condicionar normalmente, tá? Se você não condicionar, vai acontecer aquele mesmo probleminha do York. Vai ficar sem repor a gordura com condicionador,
a pele vai começar a produzir muito mais gordura depois e aí você pode acabar causando problema de pele. Malamute do Alasca, que não é um husky siberiano, é um cão um pouquinho maior, um pouco mais troncudo. A gente tem aqui o Basenji. Essa raça eu tenho visto muito, acho que só esse ano aqui, de 2019, eu vi pelo menos uns 5, 6 Basenji na rua. E olha que legal a curiosidade dessa raça. É um cão pequeno e tem uma característica que é bem bacana, que é o quê? Esse cachorro não sabe latir. Ele não tem essa coisa do pau, pau, igual todo cachorro faz. Não faz au, au. Ele emite um grunhido muito bizarro que não dá nem para imitar. Mas eu acho legal você escrever lá no YouTube depois, coloca lá, Basenji latido. Aí vai aparecer um monte de Basenji fazendo uns barulhos esquisitos. É meio que um... É um troço de outro planeta, tá? Depois corta esse uau, porque não vai cortar, né? Vai pro ar. Puta que... Mas é um grunhido muito esquisito, tá? Ele tem uma inserção de pescoço, que é como se ela pressionasse a corda vocal, ele não consegue emitir o barulho de latido. O que isso tem a ver com banho-tosa? Imagine um Basenji emitir um grunhido da gaiola do seu banho-tosa. Você vai ligar desesperado para o seu cliente e falar: seu cachorro está com gripe, seu cachorro está com algum problema, está com tosse canis, né, aquela tosse dos canis. Vai desesperar o cliente ou vai passar vergonha, que o cliente vai rir da tua cara e vai falar: meu, você não sabia que Basenji não late, que ele emite esse barulho esquisito? Então são coisas, gente, que fazem parte da nossa rotina. Tá? Tem gente que olha esse tipo de conteúdo e acha que assim, eu tenho que saber pegar tesoura, eu tenho que saber tosar. Não, você vai encantar o cliente com o seu trabalho? Vai, mas você vai encantar o seu cliente pelo seu conhecimento técnico. Tá? Isso encanta e cria muito, muito, muito valor. Tanto quanto a parte operacional ali, a parte prática. Aqui temos o Show, que dispensa apresentações, e o Akita, que é o cão daquele filme Sempre ao Seu Lado. Tá? Um cão bem fiel ao dono, muita gente não gosta de trabalhar com ele no banho-tosa, mas é uma raça bem, bem, bem bacana. Hoje a gente tem uma versão meio que miniatura do Akita, que é o Shiba, tá? Depois veja um pouquinho também sobre o Shiba, porque tem muita gente que mora em apartamento que está optando em ter o Shiba, que é um Akita, tipo um Akita, mas mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Ele tem uma carinha mais japonesinha assim, mas é muito, muito, muito parecido a cor de pelo, tudo. Acho que é uma raça que tem grande tendência aí a crescer bastante, assim como o Basenji. Tá? O Basenji hoje, para quem mora em apartamento, que é um cachorro que não lata, que não faça barulho, é um cachorro incrível, tá? Mas é um cachorro como todo cachorro, por mais que não late, vai fazer bagunça, pode destruir coisas se ficar sozinho em casa e não tiver atividade. Então, também cuidado se de repente você é cliente final, é tutor e pensa, que legal, não late, então vou comprar. Não é um urso de pelúcia, tá? Dá trabalho como qualquer outro cão, só não sabe latir. Então não confunda achando que é só mil maravilha. Tem problema como qualquer cão. Agora aqui a gente... Opa, passei demais. Aqui, esse grupo 6, sabúdios, farejadores e raças assemelhadas. Sabúdios farejadores por quê? Porque são raças que são usadas ou eram usadas para farejar alguma coisa. Então, essas raças, a principal característica deles é gostar muito de farejar. Todo cão gosta muito de farejar, mas esses aqui gostam muito mais. E uma curiosidade legal é que esses cães têm milhões de células olfativas a mais do que um cão comum, por exemplo, um Shih Tzu ou um Poodle, tá? Então, qual cuidado que eu gostaria muito que você tivesse com essa raça, seja você tosador, seja você cliente final. Se você tem um cão dessa raça, evite perfume com muito cheiro, com cheiro muito forte, porque vai incomodar demais o seu cão, tá? De modo geral, os perfumes foram feitos para agradar a nós e não aos cães, mas esses cães aqui eu acho bom você ter um pouquinho de reticências aí para usar. Tá? Eu optaria muito mais em usar um perfume suave, como por exemplo um mousse de gato. Um mousse perfumado de gato. A linha Cat Co tem esse perfume de mousse. Eu acho que é muito bom, tá? Como alternativa. Tem um instrutor aqui na minha escola, o Sérgio Pires, ele trabalhou num pet
Tinha um Beagle super agressivo que toda semana mordia tosador, mordia banhista, já chegava bravo no banho tosa. Ele foi aos pouquinhos entrevistando o dono para entender um pouco da rotina. Primeira coisa, era usado muito produto químico na casa da pessoa, no chão. Então o cachorro chegava irritado com a parte de faro dele, com a parte olfativa. E além disso, ele memorizou que todo banho tinha perfume. Então o cachorro começou a ficar revoltado com o banho. O que aconteceu? O Sérgio foi conversando com o dono e chegou uma hora e falou, cara, a gente já tentou de tudo, vamos tentar parar de usar perfume no banho? Parou de usar perfume, o cachorro nunca mais foi agressivo no banho tosa. Então, o perfume estava causando muita irritação para o cão, tá? Era um Beagle, um cão também usado para faro. Então, esses cães aqui, de modo geral, evite excesso de perfume, tá? Quer passar? Passe pouco, mas não vai jogar perfume na cara do cachorro, né? Eu acho isso ruim para qualquer raça, mas para esses aqui, pior ainda. Então vamos lá, Beagle, Basset Hound, Petit Basset, Griffon Invernais. Agora, Dálmata e Rhodesian, gente, eles não são cães farejadores, tá? O Dálmata, por exemplo, ele pertencia ao próximo grupo, ao grupo 7. Só que ele veio aqui para o grupo 6. Ele era um cão de aponte, agora está aqui no grupo dos cães farejadores. Por quê? Pela semelhança, tá? Ele tem semelhanças parecidas com os cães de faro, que é essa orelha um pouco mais longa. Rhodesian Ridgeback, para quem não sabe, ele tem como se fosse um redemoinho perto da cauda, que faz o pelo nascer todo ao contrário até o final do dorso, até a cabeça dele. Então, cuidado para pegar um cachorro desse aqui, de repente ver esse pelo nascendo ao contrário e falar para o cliente que o cachorro tem alergia, tem cicatriz, alguma coisa assim. É uma característica da raça, tá? São cães muito grandes, o comportamento deles com a gente não tende a ser agressivo, então não precisa ter pânico. E tem o Billy, tem um Gascão de Santongeois. Esse nome é estranho pra caramba. O Billy parece muito um SRD, né? Um cão sem raça definida. Mas não é. Agora, grupo 7, cães de aponte. Esse nome cães de aponte é porque eles eram usados para apontar a caça pro dono dele, pro criador dele. Como a gente falou no começo, as raças foram criadas para funções, né? Então, na história, teve todas essas funções. Esses cães eram usados para isso. O fenótipo dele, sempre que você olha para um cão desse aqui, parece que ele está sempre olhando para o horizonte, né? Sempre apontando alguma coisa. E é realmente isso que a raça fazia na história. Tá? Aqui a gente tem uma variação legal. Quando a gente fala em setter, por exemplo, a gente tem variações de setter. Tem setter inglês, setter Gordon e setter irlandês. O braco, a gente tem o braco alemão e outros bracos também. O Weimaraner, Stask-Fosek tem um colega meu, o Luiz Oliveira, que ele tem um desse aqui, prepara para corrida, é muito bacana. E o Pointer inglês, ele é um cão que ele tem um narizinho arrebitadinho na ponta, também característico da raça. Tá? Aqui, cuidado com esse grupo, não tem nenhum cuidado específico assim, a não ser você conhecer a pelagem de cada um, né? Aqui a gente tem cão de pelo um pouco mais duro, tem cão um pouco de pelo mais liso e cão de pelo curto. Então, saber tratar cada um da maneira correta. Temos aqui os retrievers, levantadores e cães da água. O termo retriever vem de trazer algo de volta. Então, por exemplo, um Golden Retriever. Ninguém nunca treinou um Golden para trazer uma bolinha de volta e aí você joga a bolinha, ele vai lá, pega e traz de volta. É meio instintivo para o cão, né? Então olha como a origem da raça influencia no comportamento dela até hoje. A raça foi criada para isso e até hoje faz isso de maneira natural, como brincadeira. Tá? Então aqui a gente tem Retriever, os levantadores, que são cães que eram usados para levantar a caça, como Cocker americano, inglês, Springer Spaniel. Então por isso esse termo levantadores, eles eram soltos no meio de um matagal para a caça voar e o matador abater, tá? Então, por isso, levantadores. E cães da água, por exemplo, cão d'água português, que era um cão usado muito para essa coisa de água. Certo? Esse grupo, gente, eu gosto bastante, principalmente
dos Cockers, Springer e Golden, pelo trabalho artístico que a gente tem para fazer com as raças. Eu amo fazer Cocker inglês, amo fazer Springer. Golden também gosto, mas é um cachorro tão grande que às vezes até enjoa de fazer, né? Mas é legal pra caramba. Estamos quase acabando. Nosso 9º grupo, grupo dos cães de companhia. Esse grupo aqui a gente tem uma variação absurda de tipo de pelo, tipo de estrutura, fenótipo, característica, portes dos cães. Então é um grupo bem cheio de variedades. Aqui a gente tem o Bichon Frisé, tem o Bichon Maltês. Quem não sabe, Maltês é uma variedade de Bichon, tá? Então a gente tem o Bichon Frisé, que é o frisado, tem o alvanês, o bolonhês e o maltês. São 4 bichons que existem, desde o pelo crespo até o meio ondulado, o quase liso e o liso. Aqui a gente tem o Bulldog francês, que é muito fácil de confundir com Boston Terrier. Não é a mesma raça. Se você trabalha com banhosa, tente aos pouquinhos diferenciar um do outro. Grifão de Bruxelas, que a gente tem com um pelinho um pouco mais curto e com pelo duro. É uma raça bem legal, já vi muita gente falar que é Shih Tzu de pelo duro, mas não é, gente, é Grifão de Bruxelas. Tá? Cliente que tem Grifão é apaixonado pela raça, não cometa esse crime, pelo amor de Deus. Bichon a gente falou, já vou falar desses 2 últimos aqui, do cão de crista chinês. Os poodles estão aqui, a gente tem o poodle anão, a gente tem o poodle toy, o poodle anão, o poodle médio e o poodle gigante. Os 4 estão nesse grupo. E olha que legal, pela AKC, pela American Kennel Club, a gente tem o Poodle Toy, que está nos grupos dos toys e cães de companhia, e o Poodle Gigante está no grupo dos cães de trabalho. Aqui não, aqui está todo mundo junto num grupo só. O Shih Tzu e o Lhasa, que muita gente confunde, eu falo que as pessoas confundem por culpa principalmente da popularidade da raça. Então, quando o Shih Tzu, o Lhasa começou a ficar muito famoso, virou uma raça muito comercial, muita gente começou a criar, né? Então, isso aí mais ou menos no ano de 2007, 2008, 2009 para frente foi quando a gente começou a ter uma ascensão enorme de Shih Tzu, de Lhasa e de Maltês. As pessoas ficaram doidas por essas raças. E o que começou a acontecer? O mesmo criador que criava Shih Tzu criava Lhasa, criava Maltês. E aí tudo que vira uma raça um pouco mais popular começa a atrair amadores, né? Então, aí começou a existir criadores irresponsáveis e criadores sérios. Então, os criadores sérios criavam a raça com responsabilidade, estudando genética, estudando ninhada para aperfeiçoar cada vez mais a raça. E vieram os criadores de fundos de quintal que só queriam saber de botar cachorro para cruzar e vender. E aí começou a ter uma mistura enorme de Shih Tzu que pegava Lhasa, de Lhasa que pegava Maltês. Então por isso que até hoje a gente vê Lhasa que não é tão Lhasa assim, de focinho curto, meio Shih Tzu com focinho longo, quase Lhasa, Shih Tzu todo branco, por conta dessa mistureba que a gente teve quando a raça ficou muito popular, tá? Então, infelizmente, a gente paga um pouquinho o preço ainda por conta de criadores irresponsáveis. Respeite criadores sérios, tá? O trabalho deles vale ouro, assim como o trabalho de ONGs. Então, não seja contra um contra o outro. Seja a favor de bons criadores e de bons protetores. Aqui a gente tem um Pug, que é uma raça que em alguns países eles estão começando a proibir a procriação de Pugs por causa dos problemas genéticos que a raça acabou desenvolvendo com o tempo. E agora falar do cão de crista chinês e dessa variação que a gente tem ali. Aqui a gente tem um cão de crista chinês hairless e o cão de crista chinês powder puff, que basicamente o hairless é o que é mais pelado e o powder puff é o que é peludo. Então a gente tem aí essa diferença. Já vi pessoas pegando um cachorro desse aqui e falando para o cliente que era mistura e tal. Gente, não é. Tá? Os dois são cão de crista chinês. Aí uma atençãozinha especial agora ao nome. Clientes que têm os cães dessa raça geralmente não chamam de cão de crista chinês. Eles chamam de Chinese ou eles chamam de Chinese Crystal Dog, que é o nome inteiro da raça. Então, conheça também para você saber atender esse tipo de raça no seu pet.
Agora, nosso 10º grupo, que é o grupo dos lebres, ou então muita gente chama do grupo dos galgos. Principal cuidado com esse grupo, cuidado com fuga, que se um cachorro desse fugir, você não pega nunca na sua vida, né? Um cachorro grande que corre pra caramba, a maioria deles de porte grande, então cuidado com eles, tá? Aqui a gente tem o Afghan, que é um cachorro incrível, que tem uma estética incrível, uma raça também que eu gosto bastante. Nunca tive o prazer de fazer um na vida, mas tenho muita vontade. Em breve vou fazer um. E nosso 11º grupo, esse 11º grupo existe só por um motivo. Porque a CBKC quis criar algumas raças, vamos dizer que assim, criar não, ela quis protocolar algumas raças, então ela pegou lá raças que a FCI não aceita e quis protocolar. E tem raças que ela quis reconhecer aqui no Brasil, que a FCI não reconhece, mas é reconhecida pelo Kennel Club americano, por exemplo, que nem aqui o Beaver Terrier, American Pitbull, American Bully, raças reconhecidas nos Estados Unidos e em alguns outros países, só que a FCI ainda não reconhece. Então esses cães aqui numa exposição, eles não vão concorrer ao título de Best in Show com os cães dos 10 grupos, tá? Basicamente a diferença aí é essa. E aqui, variação de pelo, a gente nem tem muito o que falar. Deu 1 hora, vou falar do nosso último problema. O que você acha? Você acha que a gente tem muito problema já para estudar, tem muita coisa para fazer? Tem coisa pra caramba. E olha uma moda que tá vindo aí, olha aqui, olha que legal isso. Raças híbridas. O que são raças híbridas? Misturas de raças. Essa moda começou nos Estados Unidos e está se espalhando por todo mundo. E, gente, essas raças estão ficando muito famosas. Tem aqui um sitezinho que depois a gente vai ter aí no vídeo para você acessar, que tem o link com foto de todas as raças. Aqui a gente tem o Jug, tem o Labradoodle, tem o Pomeranian, tem o Golden Doodle. Esse Golden Doodle, inclusive, para você ver a proporção que essas raças estão tomando, e que a gente realmente tem que dar importância para essas raças e não deixar de estudar sobre elas, vai lá no seu Instagram e procura isso aqui. Bonodoodle. E procura também isso aqui. Brasil Center. Você vai ver o Bonodoodle dentro dessa loja Brasil Center, e quem frequenta essa loja é só gente famosa. É cantor sertanejo, Fernando Sorocaba, Anitta, Tom Cavalcante, Padre Fábio de Mello e mais uma renca de gente. Essa galera famosa vai lá, tira foto com esse cachorro, posta no Instagram. Tem um monte de famoso que já tem aqui no Brasil. O Tom Cavalcante, por exemplo, tem, e o Marcos Mion também já tem um. Então, assim, é raça que tá cada vez mais batendo na nossa porta e aparecendo. Em breve vai ter no Banho Tosa, tá? Então, se você nem começou a estudar ainda sobre os 10 grupos, saiba que ainda tem o 11º e tem as raças híbridas, tá? Então, olha quanta coisa para você estudar, para você pensar que Banho Tosa é só prática. Não é só prática, tá? Tem muita coisa por trás. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Agora eu vou falar aqui sobre a comunidade Groomer Pro. A nossa comunidade, a gente vai abrir ela no início de janeiro, no dia... Bem provável que vai ser no dia 22 de janeiro, a gente ainda está definindo certinho essa data, mas acho que vai ser no dia 22 de janeiro mesmo. Então, se você ficou de fora da nossa última turma, que a gente abriu no final de outubro, fica ligado, se programa, porque depois não adianta ficar mandando mensagem, falando, poxa, meu cartão não virou, não tinha limite e tal. Perdeu, não entrou, já era. A gente vai deixar a comunidade aberta 48 horas para você poder fazer sua compra e participar. Se você não entrar, só depois que a gente abrir a comunidade novamente, que a gente não tem uma previsão de quando vai ser. A comunidade Groomer Pro é uma coisa muito especial, é uma coisa que eu e a minha equipe criamos com muito carinho para ajudar você, banhista, tosador, a se desenvolver melhor. Então, inicialmente, quando a gente começou esse projeto todo, no finalzinho de 2018, início de 2019,
a gente de cara pensou, vamos criar um curso online. Aí a gente foi lá, desenhou o curso online, produzimos conteúdo, fizemos a primeira venda e a gente viu que era uma coisa muito vaga, que as pessoas precisavam de muito mais atenção, de muito mais informação do que simplesmente ter um curso numa plataforma. Então a gente pegou esse curso dessa plataforma. Quem faz parte da comunidade Groomer Pro tem acesso a todo esse curso. Todas as lives que saem aqui do YouTube, elas vão para dentro dessa plataforma. Então lá hoje a gente já tem em torno de 17 lives dentro da plataforma Groomer Pro. Fora todas as aulas de banho, checklist, tosa na máquina, tosa higiênica, tosa na tesoura, raças específicas, trimming de raça, tem muito conteúdo que realmente muda a vida de quem está lá. Pessoas que já conseguem aumentar o ticket médio, conseguiram valorizar mais o trabalho delas, conquistar mais clientes. Então a gente tem vários cases legais que já conseguiram evoluir muito através da comunidade, porque a gente aperfeiçoou a nossa ideia inicial. Então hoje você não compra um curso, você faz parte de uma comunidade, vou falar de boca cheia isso, é a melhor comunidade de groomers, de tosadores que existe aqui no Brasil, porque a gente interage um com o outro, a gente tem conteúdo toda semana dentro de um grupo do Facebook, tem um grupo do Telegram, onde eu coloco informação com uma certa periodicidade sobre raça, sobre novidades de mercado, competições. Respondo dúvidas específicas de cada membro. Então o membro vai lá no grupo do Facebook, põe uma foto do trabalho dele, um vídeo, e aí eu ajusto a foto, falo onde pode melhorar, eu avalio o trabalho dos membros. Isso é bem legal. A gente, depois que a gente abriu a comunidade, a gente viu a necessidade de oferecer uma consultoria para os membros. Então quem está dentro da comunidade ainda ganha consultoria comigo, presencial para quem pode vir presencialmente, ou então online para quem quiser fazer online, for de outro estado. Tem pessoa lá do Canadá, tem pessoa lá de Portugal, Alemanha tem também, Alemanha. Tem pessoa de um monte de lugares de todo o Brasil. E o bônus de campeão? E tem um bônus que eu já ia esquecer. Tem um bônus lá, gente, que assim, só esse bônus... Sem brincadeira nenhuma, o que eu falo nesse bônus acho que daria para cobrar aí, sei lá, uns 3 mil reais. Porque lá eu falo tudo sobre competição, o que é uma competição de grooming e eu mostro passo a passo o que é você participar de uma competição de tosa. A gente gravou um documentário da minha participação no Groom Brasil 2019, que foi em abril de 2019 agora, e lá eu conquistei o título de Best in Show. E ainda tem a opinião da juíza falando do meu trabalho, que ela gostou e tal. Eu interajo com a câmera durante a competição, ninguém nunca fez isso aqui no Brasil, de gravar competindo e ainda conversar com quem está assistindo. Foi um documentário muito bacana, que para quem quer competir, gente, é essencial você passar por esse documentário, assistir, estudar, para você se preparar para uma competição de grooming. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, pode colocar suas perguntas aqui no vídeo, depois a gente vai responder algumas. A sua pergunta é muito importante porque através dela a gente desenvolve conteúdos para outras lives e eu quero pedir com muito carinho, não por mim, mas pelo mercado, não deixe de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos da área, com os grupos que você faz parte, porque esse tipo de conteúdo faz o mercado evoluir. E se o mercado evolui, você não está fortalecendo o seu concorrente. Você está fortalecendo e valorizando mais o mercado, tá? Por isso que eu produzo esse tipo de conteúdo de forma gratuita, para ajudar você e para ajudar também outras pessoas que precisam de informação. Espero que você tenha gostado. Essa live foi bem diferente e te vejo na próxima semana. Sucesso, tchau, tchau!